E aí galera, tudo bem? Eu sou a Zik. Eu sou o DJ. E você está em mais um Banca Literária. Dessa vez a gente vai falar sobre uma coisa mais nacional. Vamos puxar sardinha pro nosso lado agora. Porque temos escritores muito bons quando a gente para procurar, né? Muito bons, com certeza. É pena que às vezes o mercado brasileiro literário é tão defasado, né? É aquela coisa da grama do vizinho ser mais verde. Sim. As pessoas querem só as coisas de fora, mas esquece de valorizar o que tem aqui dentro. No nosso país a gente tem autores muito bons mesmo. Sim, sim. Uma coisa que eu acho bem chata referente a essa ideia do brasileiro não dar o apoio necessário que os autores brasileiros necessitam, os autores nacionais, é justamente essa. Você vê um livro numa loja, numa livraria, se tiver escrito o autor, sei lá, João da Silva, você não vai comprar. Entendeu? Porque você já acha que não presta. Mas se tiver um John Green da vida, você vai lá e paga 50, 60 reais no livro. Felizmente, né? Pois é, isso é uma coisa que realmente me deixa muito triste pelo fato de ser escritor. E eu vejo a dificuldade que eu tenho pra poder enviar um livro. E pior que isso vai só piorando, né? O fato de as pessoas sempre preferirem o de fora vai só piorando, né? A gente vai perdendo, vai sendo defasado cada vez mais. É, justamente. Porque a Zik também escreve, pra quem não sabe. Mas é isso, é uma coisa muito chata e tal. Mas a gente vai tentando, porque a ideia é essa, né? Fazer jus à ideia de que brasileiro não desiste nunca. Mas nesse caso, a gente não vai falar da gente que não conseguiu nada, pra falar de pessoas que realmente conseguiram fazer a diferença dentro dos seus segmentos. Sim. Né? E aí... eu já cheguei a citar de algumas autoras brasileiras que eu gosto, né? No momento, autoras brasileiras em alta, que é por exemplo, a Paula Pimenta e a Thalita Rebouças, que são autoras juvenis que eu já... Thalita Rebouças. A gente falou aqui da Thalita Rebouças Ela Disse, Ele Disse, isso, e Ela Disse, Ele Disse o namoro. São, sim, eu já li alguns livros da Thalita Rebouças, assim, e eu gostei muito da escrita dela, da Paula Pimenta também. Tem uma outra que tá em alta, se eu não me engano, o nome dela é Bruna Vieira. Então, são assim, são novos autores, assim, mas a gente não tem só autor novo, tem autor antigo também. Eu, particularmente, sou super fã do Pedro Bandeira. Eu cresci lendo Pedro Bandeira. A Marca de uma Lágrima foi muito minha infância, assim, aquele pedaço do ensino fundamental, tudo me marcou bastante. Os caras, gente. Quem nunca leu, né? Quem nunca leu, eu tenho a coleção completa dos caras. O único livro que me falta, na verdade, foi o último que ele lançou, que é A Droga da Amizade, que ele meio que fecha, né? Essa série, o ciclo dos caras. Olha, vou bem ser sincero com você, o único livro que eu li da série dos caras foi A Droga da Obediência. Que é um clássico, né? O primeiro. Assim, bom. E é legal porque os livros da série dos caras, eles têm certa ideia de linearidade, mas eles não são especificamente tipo um atrás do outro. Você precisa obrigatoriamente ler um atrás do outro para entender. Não, são histórias soltas. Ele tem um grupo de amigos deles, são histórias assim soltas e vão contando um caso, né? Que eles são uma história voltada para um suspense. É um suspense juvenil. Então eles como se fossem detetives. Então eles têm o caso, eles têm que resolver esse caso. E é muito legal isso. Pra quem é criança, né? Você não é criança, ali na pré-adolescência, começo da adolescência, você ter esse contato, né, com esse tipo de história é muito legal. E é um autor brasileiro. Os livros do Pedro Bandeira são mais voltados realmente para o público infanto-juvenil. Então é um livro ou outro que foge dessa realidade. Mas até hoje eu gosto de ler os livros do Pedro Bandeira porque eu tenho grande paixão mesmo por esse autor. Que legal, né? Pedro Bandeira realmente tem escrita muito boa. E eu quero terminar de ler a série dos caras para poder fechar tudo isso e entender como é que funciona a ideologia deles e por que eles fazerem tudo isso. Que eu acredito que deve estar tudo aí nesse último livro. No último como eles começaram, como é que o grupo começou, tudo lá. Eu fico assim no livro. Quando tá perto, sai de mim. Vou conseguir ainda. Já vou fazer um resenhando dele ainda. Sim,
Além do Pedro Bandeira, no meu caso, teve um livro que eu gostei muito, muito, muito mesmo, que foi A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. A Batalha do Apocalipse, ele é um livro grosso, by like Game of Thrones. Bíblia. É bem grosso. Tipo Bíblia. E ele conta uma história que me deu uma inspiração danada pra escrever uma história minha. Só que, claro, que com as diferenças, ele me deu inspiração. Que conta a história de um anjo que veio pra Terra fugido, e aí ele conta desde do início das civilizações até os dias de hoje, né? Nossa, E passando pela ideia de fim do mundo, batalha contra Lúcifer, a ideia de céu e inferno. E é muito legal. É uma aventura, mas a ideia do catolicismo mesmo, sabe? Referências da Bíblia, a ideia de Jesus e enfim, muitas coisas. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, né? Mas eu gostei muito desse livro porque ele conseguiu contar toda a Bíblia de uma forma muito legal, vista pelo lado de um anjo, né? Então, assim, ele tem uma visão bem católica, mas muito atual. A conversa dele, sabe? Os diálogos são muito atuais e eles vão seguindo essa evolução, na verdade, né? Outro livro, que na verdade é uma saga que eu não li, mas eu acompanhei todos os lançamentos, assim, pela internet, sempre estava lendo lá, querendo saber, via sinopses e tudo mais, que é Deuses de Dois Mundos, a saga Deuses de Dois Mundos. Teve uma repercussão muito boa. Sim, do PJ Pereira. São 3 livros. São 3 livros. Eu lembro, eu cheguei a ver, foi um autor que ele felizmente conseguiu se dar muito bem, porque a série teve uma repercussão muito boa, tanto no país, eu acho que chegou até a repercutir um pouco fora do país, se eu não me engano, que eu cheguei a ler. Então, felizmente, né, ele foi um autor brasileiro que conseguiu ter sucesso, assim, conseguiu... Que fez o contrário, né? Em vez de lá pra cá, veio daqui pra lá, foi daqui pra lá. E é muito... Eu fico feliz quando a gente... de ficar feliz quando você vê um autor brasileiro que consegue, né, ter essa repercussão legal, porque ser autor, gente, não é fácil. Ser autor não é fácil, ainda mais quando você... Porque todo autor começa independente. Nenhum autor já começa lá em cima, com uma editora já vendendo 1000 exemplares, pá, não sei o que. Não, gente, qual é? Não é assim. Nem me fala, Zique. Eu tô lutando com o meu livro Pandemônio, né? Se vocês não conhecem o meu livro, ele tá na descrição. Dá uma olhada lá no Clube de Autores. Dá uma olhada, ele bom. Eu já mando. Fazendo meu jabá, né? Pronto, já fiz meu jabá, agora vamos continuar. Então... você fica muito feliz quando conhece. Além, assim, desculpa te cortar, né? Mas além, assim, do jeito do que ele escreve. Porque, assim, eu falei, né? Eduardo Spohr, da Batalha do Apocalipse, uma coisa muito católica e tal. Só que os livros do PJ Pereira, eles são totalmente espíritas, sabe? Ele fala daqueles deuses e eu falo deuses, sim, porque são muitos. E eles falam daqueles deuses que a população brasileira, não sei, acho que por medo, por falta de conhecimento, por ignorância ou por puro preconceito, gostam de colocar de lado, sabe? É como se essa religião não existisse no Brasil ou no mundo e tal. E existe, que é a religião de raiz africana, sabe? Umbanda, Candomblé e todas as outras que têm raízes africanas. E ele coloca isso diretamente ao ponto focal, o centro do livro dele são esses deuses, né? E assim, eu tenho muita vontade de ler esse livro, essa saga, né? E eu vou comprar ainda, tá, PJ Pereira? Eu vou comprar, eu vou ler esses livros, mas se quiser mandar a gente também aceita e agradece. Mas eu vou comprar e ler os seus livros porque eu acho que vale a pena, sabe? Sim, né? sempre vai. Toda leitura agrega. Sim. Mesmo às vezes que não seja, fala assim, mas eu não sou dessa vertente. Principalmente a questão de religião, porque a galera adora tretar religião, né? Muito. É por isso que eu acho que eu escolhi a Batalha do Apocalipse e Deuses de Dois Mundos. Que é pra poder mostrar essa diferença de religião mesmo, né? Mas a riqueza em literatura, a riqueza em conhecimento, sabe? Se você não quiser ler por causa em relação ao quesito religioso, lê pela história, gente. A história é muito boa. Lê pela história,
Ler para valorizar o trabalho do brasileiro, coitado, o bichinho sofreu para conseguir popularizar o livro dele. Por favor, não espero menos. Mas um apelo que a banca literária faz pra galera é: valorizem os autores nacionais. A gente perde muita coisa boa das nossas raízes, sabe, do nosso povo, da nossa cultura, quando a gente deixa de ler algo que foi feito aqui pra ler algo que vem de fora. É importante? É importante, porque literatura estrangeira também agrega muita coisa, mas não é o fundamental, né? Não é só eles que existem, Não é só eles. A gente também tá aqui, perdidos em todos os lugares, fazendo vídeos de livros pra vocês. Tentando lá aparecer assim com a mãozinha, tipo, tô aqui. É isso mesmo. Mas é isso, então... o recado que a gente queria dar pra vocês é essa, né? Valorizem os autores nacionais, tá? Eles merecem. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar like e se inscrever no canal, obviamente. Vem pra galera. Qualquer coisa, se tiver opinião, tenha dica de algum autor brasileiro que conheço, que quer indicar, deixa nos comentários também, que a gente comenta aqui, a gente compartilha os conhecimentos. Se inscreva no nosso canal e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!